Se a felicidade é relativa, por que você sempre se esforça a estar insatisfeito? Assim, eu sei que pelo menos à primeira vista é um título um pouco estranho, sabe? Algumas pessoas até pensam, outras pessoas acabam achando que não vale a pena ficar refletindo sobre esse tipo de assunto. Porque da depressão, porque da ansiedade, crise existencial e por aí vai. E em ambos os casos dá pra entender um pouco o lado de cada um. Só que nos últimos meses o que acontece é que eu acabei pensando demais nessa pergunta, e hoje eu gostaria de forma rápida de falar um pouquinho sobre a conclusão que eu acabei chegando. Então, sabendo disso, vamos lá. Assim, como muitos de vocês que estão me assistindo agora, desde criança eu sempre gostei muito de ficar em casa, e é meio doido falar isso daí, porque muitas pessoas, principalmente na época de criança, odiavam ficar presas dentro de casa, tanto que você vê até histórias de gente que pulou o muro da própria casa para conseguir escapar e conseguir ir no campinho jogar futebol. E apesar de eu já ter sido exatamente esse tipo de criança, o fato é que depois que eu me mudei de casa, e nessa época eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu fui perdendo essa vontade que eu tinha de sair para os lugares. E foi começando a gostar de ficar mais em casa, jogando um videogame, assistindo alguma coisa, fazendo um macarrão. Uma pessoa mais reservada, falando assim, né? E eu lembro que no ensino médio, que é quando normalmente a gente começa a planejar a nossa vida profissional, eu acabei pesquisando muito sobre algumas profissões que eu queria seguir, e um dos tópicos mais importantes que eu levei em consideração foi o home office. Isso porque eu tinha tanto medo do contato social, ou seja, de estar ali presente em volta de 50, 60 pessoas em uma empresa, que eu simplesmente gelava com a ideia de um trabalho presencial. Só que o que acontece, meus amigos, já adiantando a história para vocês, foi que eu não consegui um trabalho home office, e como se não fosse bastante, a empresa que eu trabalho hoje não tem 50 nem 60 funcionários. Na realidade, o lugar onde eu trabalho atualmente tem pelo menos uns 700 colaboradores chutando baixo. E aí nós chegamos no porquê eu contei essa minha história. Se a gente levar em consideração, desde a época que eu acabei a escola até hoje, passaram-se praticamente uns 5 anos. E ainda, em pleno 2024, eu não consegui realizar a minha meta. E pelo menos nesse último ano em específico, eu posso falar para você que, no geral, a minha vida foi muito boa. E não é aquele muito bom de não ter acontecido nada de ruim. Não, é aquele muito bom de ter acontecido coisas boas, tanto financeiramente quanto em outras áreas da minha vida. Só que o engraçado é que foi exatamente por causa disso que eu acabei pensando nesse tema de vídeo. Isso porque os primeiros meses desse ano eu passei extremamente zangado, extremamente insatisfeito. E isso tudo porque eu ainda não completei essa minha meta de conseguir trabalhar de casa. Então você vai e imagina, eu consegui comprar uma motinha pra mim, consegui montar o meu computador, consegui o videogame dos meus sonhos, que é o Nintendo Switch, entrei em uma empresa relativamente boa, tenho um bom relacionamento tanto em casa quanto no trabalho, tenho ótimos amigos e principalmente nesse ano em específico, eu melhorei bastante a minha vida espiritual, estudando a Bíblia, indo pra igreja, estando em oração e tudo mais. E como eu falei, eu ainda não consegui esse meu objetivo, mas tudo bem, eu ainda não consegui. Como eu estou plantando e me esforçando para isso dar certo, é só questão de tempo para as coisas acontecerem e eu alcançar essa meta que eu tenho desde o ensino médio. Só que o que acontece, e foi o que acabou acontecendo comigo, é literalmente o que eu escrevi no título do vídeo. O cara sabe que as coisas estão indo bem, que tem muita coisa para agradecer, que muitos problemas que hoje ele tem poderiam ser absurdamente piores. E mesmo com tantos pontos positivos para ele acabar focando, ele escolhe pegar tudo de bom e fingir que não existe, simplesmente para ter o prazer de ficar insatisfeito, para ter o privilégio de poder reclamar de alguma situação. E como eu falei, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha muitas coisas para agradecer, muitos motivos para estar feliz, e mesmo assim ficava irritado com o fato de eu não conseguir chegar no lugar onde eu queria. E provavelmente tem uma chance de você aí do outro lado tá passando por isso também. Você tem um sonho, você tem uma meta, e por não ter alcançado o patamar que você estabeleceu lá no início, você acaba se irritando assim como eu. E a primeira coisa que eu quero falar e que pode te ajudar se você está passando por isso é entender que, beleza, realmente você não
não alcançou a meta A que você queria. Mas se você parar um pouco para pensar, vai ver que com certeza você já alcançou muitas metas ao longo da sua vida. Eu mesmo lembro que conseguir tirar a minha habilitação foi uma grande conquista que eu tive. Só que já faz tanto tempo que eu já esqueci e acabo considerando como algo sem importância, como se eu não tivesse batalhado o tanto que eu batalhei para conseguir ela. E de um ponto de vista lógico, ter esse tipo de pensamento é péssimo, porque daqui 2 anos que seja, eu posso até alcançar o meu sonho de estar trabalhando home office, mas mesmo assim eu ainda vou estar infeliz. Até porque, se tem uma coisa que é fácil hoje em dia, é olhar pro lado e ver algo que a gente não tem. Tanto que antes de assistir esse vídeo, tem uma grande probabilidade de você ter visto algum anúncio vendendo um produto, uma ideia ou um serviço. E falando sobre o problema de as pessoas hoje estarem insatisfeitas, a mídia tem grande culpa de essa ser hoje a nossa realidade. Porque a não ser que você seja o homem mais rico do mundo, a todo instante a mídia vai dar um jeito de vender alguma coisa para você. Tanto que um dos últimos vídeos que eu fiz foi exatamente sobre isso. Sobre como a mídia vende essa ideia de ter um relacionamento como a única forma de ser feliz. Então você pega um cara financeiramente bem, fisicamente atraente e saudável, espiritualmente muito ativo e com um relacionamento com as pessoas ao seu redor muito bom. E mesmo esse cara sendo bem sucedido e realizado nas principais áreas da vida, caso ele acabe seguindo o conselho da mídia, ele vai olhar para si mesmo e vai se achar um grande fracassado. E por quê? Porque ele não achou o amor da vida dele. Então assim, amigos, a felicidade é uma coisa muito relativa. Tem gente que é feliz com muito e tem gente que é feliz com pouco. E sabendo que infelizmente mesmo que você se esforce, nada vai garantir que você chegue no resultado esperado, a melhor opção é não se forçar a ser infeliz. Então se você não alcançou a sua meta suprema ou seu objetivo de vida, procure coisas ao seu redor para ser mais agradecido. E sempre tenha em mente que ao concluir um objetivo é automático. Você sempre pensa em outro. E aí, seguindo esse raciocínio, se você não conseguir ser agradecido e feliz no presente, você corre um grande risco de andar a sua vida toda em círculos e passar todos esses anos procurando algo que sempre esteve com você. Enfim, o vídeo foi esse e antes de finalizar ele, eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.